Olá amigos, Edmar de Moraes, mais uma vez aqui com um vídeo para vocês. Antes de iniciar, gostaria que se inscrevesse no canal, deixem o seu joinha ou negativo, compartilhem o vídeo, é importante esse vídeo, por isso eu peço que compartilhem e façam os seus comentários, tá bom? Vamos falar de um assunto que está em pauta, né? A partir da soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e as divergências, né, que o pessoal não conseguiu entender até agora, que o que se fez não foi soltar o presidente Lula, se fez cumprir a Constituição. Mas eu não vou falar disso. Eu vou falar hoje do assunto, do tema, que as pessoas precisam entender um pouco. Inclusive, eu gostaria de que o nosso excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, que jurou sobre a Constituição, né, do tempo do militarismo, preste atenção e que esse tiro pode sair pela culatra. Pode sair pela culatra, né? O feitiço pode cair sobre o feiticeiro e seus enfeitiçados. Então eu vou ler a lei e a aplicabilidade da lei, tá bom? Eu vou ler para vocês, para que fique bem esclarecido, para que depois não fiquem aí alegando desconhecimento, se caso ela venha a ser aplicada no sentido de cercear os direitos do presidente Lula, né? E a sua viagem pelo país na tentativa de esclarecimento e fortalecimento do conhecimento político das pessoas, tá bom? Então vamos lá. A aplicação da Lei de Segurança Nacional é válida. A aplicação da Lei de Segurança Nacional é válida. A Lei número 7.170 de 1983, mais conhecida como Lei de Segurança Nacional, foi promulgada pelo regime militar em 1983, com a justificativa de definir crimes contra a segurança nacional e a ordem política e social. Portanto, um texto legal criado num regime de exceção, com o objetivo maior de proteger a ditadura que se instalou no país. Porém, esta norma não foi revogada e ainda se encontra em pleno vigor. Analisando seu conteúdo à luz de um Estado democrático de direito, constitui-se certamente um entulho autoritário que permanece até os nossos dias. Embora, ao que parece, venha sendo um tanto esquecida, pelo menos até recentemente, quando um casal de manifestantes envolvidos num quebra-quebra ocorrido em São Paulo foi autuado pela autoridade policial com base nesta antiga norma. A polêmica tornou-se inevitável e divide opiniões, mas, embora a Lei de Segurança Nacional tenha o ranço da ditadura, por não ter sido revogada, pode perfeitamente ser aplicada. Resta a discussão se ela é cabida ou não diante das violentas manifestações de protestos, ou seja, há outros instrumentos à disposição. A manifestação pública da sociedade na reivindicação de seus direitos é um exercício claro de democracia, mas não se pode absolutamente compactuar com a violência, com as ações de vandalismo e a depredação do patrimônio. Para isso, há de haver a repressão e o rigor da lei. Mas será nosso arcaico Código Penal suficiente para punir tais situações? Consegue ele tipificar claramente o que está acontecendo hoje nas ruas do país? O código é antigo, as punições são brandas e faltam instrumentos para tipificar adequadamente os crimes cometidos. Depredar o patrimônio público, saquear loja, incendiar ônibus, destruir viaturas policiais são atos de vandalismos que devem ser punidos com rigor. E,
Se não há outros dispositivos legais que imponham tal rigor, vale a aplicação da Lei 7.170 de 83, que é a Lei de Segurança Nacional. Mesmo que não haja ameaça explícita à segurança nacional, mas que atinge diretamente a população ordeira e pacífica, ameaça à ordem pública e à instituição e expõe em grave perigo o Estado democrático de direito, vale citar que dispositivos da Lei de Segurança Nacional tipificam a prática de sabotagem contra os meios de transporte, o emprego da violência contra a ordem, o saque, a depredação e o uso de explosivos. Viu, presidente? O uso de explosivos, coisas que o senhor conhece bem, né? E o incitamento da subversão da ordem nacional. Portanto, se no nosso velho código não dispõe de instrumentos específicos e rigorosos para combater e punir esta onda de terrorismo urbano, vale então o que está disponível na Lei 7.170 de 1983. Mesmo que seja considerada um entulho autoritário do regime de exceção, o que não se pode mais é contemporizar com a gravidade da situação e ameaça à paz social. Muito bem. Então, está aí a interpretação por que a lei pode ser aplicada por falta de instrumentos que possam penalizar esses atos que eu citei, que são atos de vandalismo e ação contra patrimônio público e pessoas. Tá bom? A ausência de receptibilidade na ordem constitucional. Ainda que aplicável em tese, em momento de indiscutível exceção, não é o caso da aplicabilidade no caso concreto. Vivemos sob a égide do Estado Democrático de Direito, na qual o direito de manifestar é indiscutivelmente garantido a todo cidadão no gozo de sua liberdade de expressão. Do exercício deste direito, eventualmente podem surgir excessos, inclusive físicos, contra alguns símbolos que representam aquilo que move o protesto. Não esqueçam que a placa de Marielle foi rasgada. Aquela faixa na Universidade do Paraná também foi rasgada. Isto é um ato aonde deveria ser aplicado a Lei de Segurança Nacional, tá? Então não esqueça, quem cometeu esses atos foram os partidos de direita contra as reivindicações dos estudantes, tá bom? Para chegar lá, vamos continuar. Não apenas isto, a resposta violenta do Estado, além de servir de catalisador de novos protestos e excessos, faz surgir também o direito da legítima defesa do cidadão contra o grave ato. O Estado não está impune à legítima defesa. Não obstante excesso no exercício de quaisquer dos direitos dos manifestantes, é nítido que de forma alguma possui pretensão de lesar ou expor perigo de lesão. Abre aspas. Primeiro, a integridade territorial e a soberania nacional. Já foi quebrado há muito tempo a soberania nacional, né? Pelo menos em 2019 a gente viu que não tem mais soberania. Segundo, o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito. Ou, terceiro, a pessoa dos chefes dos poderes da União. Tanto assim o é que, por mais acalorados ou mesmo teóricos da defesa de tais atos, não se vê uma organização unificada em defesa da subversão do Estado de Direito. Não se vê ninguém fazendo subversão contra o Estado de Direito, querendo excluir o Estado de Direito do que o próprio governo. Né? O próprio governo está tentando subverter o Estado de Direito e a Constituição Nacional. Né? Então isso é um ato que cabe sim à Lei de Segurança Nacional. Né? O que está acontecendo através dos congressistas de extrema direita, né? A perda de direito da população,
a exacerbação dos comentários do excelentíssimo presidente ao agredir outros dirigentes de outras nações e também a sua ineficácia na proteção e gestão ambiental, que está aí nítida, e também o saque dos cofres públicos, né, através das leis de Paulo Guedes. Mas tudo bem. Veja que ainda que a aplicação jurisdicional da Lei de Segurança Nacional em ambiente democrático não há de admitir cláusulas abertas como subversão da ordem, se aplicado a Lei de Segurança Nacional, deve ater-se tão somente aos atos que efetivamente demonstrarem possuir como fim e possuam força suficiente para subverter as instituições do Estado. Tá? No caso, por mais grave que sejam os delitos, ou mesmo intenção dos agentes, se não há capacidade de lesar a instituição democrática existente de forma efetiva, não se justifica a aplicação da Lei de Segurança Nacional, mas sim da legislação geral em vigor. Com a nova ordem constitucional de 1988, esta lei de exceção foi tacitamente revogada e inaplicável, pois não foi recepcionada, além de incompatível com o momento jurídico atual. Quanto aos crimes praticados nos movimentos de protestos, devem ser punidos com o Código Penal, como nos crimes de dano ao patrimônio, dano público, incitação ao crime e lesão corporal dolosa, quando houver individuação de autoria e compatibilidade. Na esfera civil, a reparação dos danos. Concordo com o vandalismo que domina o Estado brasileiro, com servidores e agentes públicos literalmente se apoderando de quase toda a riqueza produzida pelos cidadãos honestos, enquanto o crime domina o país e principalmente as repartições públicas. É o caso de usar a Lei de Segurança Nacional. Poder-se-ia, por exemplo, fazer como nos Estados Unidos, suspendendo os vencimentos dos servidores, de modo que o Estado pague todas as centenas de bilhões que deve ao povo, para que as obrigas de infraestrutura sejam feitas, para que as obras, provavelmente, de infraestrutura sejam feitas. Tá? Então, meus amigos, ilustríssimo senhor presidente Jair Bolsonaro e seus asseclas da direita, o feitiço pode cair sobre o feiticeiro. Quando o senhor incita a violência por não conseguir receber críticas, a sua incapacidade, seu autoritarismo de receber críticas, talvez lhe caiba a aplicação, né, da Lei de Segurança Nacional, que poderia contemplá-lo aí como uma punição. Haja visto que o senhor como é que eu vou dizer, se adequa perfeitamente, né? Se adequa perfeitamente à aplicação da Lei de Segurança Nacional, que é a Lei 7.170 de 1983, portanto, uma lei do estado de exceção, não é uma lei democrática. Ela deve ser aplicada caso haja conflitos que levem à destruição do patrimônio público, perda de vida. Agora, não é uma lei que se aplica a discursos políticos. E o senhor, né, hoje é o maior alvo de críticas desse país. O senhor está enterrando o nosso país, o senhor está tirando os direitos das pessoas, o senhor está tentando aplicar, ao simples fato de falar que vai aplicar o AI-5,
já é, né, já é motivação para aplicação do artigo 7.170 de 1983, como segurança nacional. A partir do momento que o senhor quer criar um Estado autoritário, o senhor quer trazer para si a unificação do poder, o senhor está agredindo o Estado de Direito. E ao agredir o Estado de Direito, cabe o senhor ser punido por esta lei, que é o entulho deixado pela ditadura militar, a qual o senhor tanto aplaude e se reverencia a ela, né? Talvez o senhor possa ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Haja visto que agora, com o seu plano econômico de Paulo Guedes, vai ainda mais agredir o povo, agredir as pessoas, tirar mais direitos da população. Existe um ditado, excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro, que diz o seguinte: quem não pode com mandinga, não carrega patuá. O senhor tem uma equipe completamente incompetente. Completamente incompetente. O Brasil não merece a equipe de trabalho que o senhor tem. Mesmo aqueles que o admira, eu duvido que eles concordem com a equipe de trabalho que o senhor tem. Eu já vi comentários de militares que têm canais no YouTube dizendo que o senhor anda muito mal acompanhado, né? Então, se o senhor precisar, eu mostro os canais, né, que falam sobre isso e que tem o mesmo jargão que o senhor criou para a sua administração. Então, o direito do presidente Lula sair pregando a sua ideologia, a sua visão de um país democrático e de direito, conforme a Constituição de 1988, de acordo com a Constituição de 1988, e que o senhor não tomou providências contra agressões ao patrimônio público, como foi no caso da manifestação favorável a Vossa Excelência com relação à retirada dos investimentos na educação, onde houve depredação no prédio da Universidade Federal do Paraná, onde houve, durante as eleições, a depredação ao destruir uma placa pública de identificação de rua em homenagem à vereadora Marielle, que até agora continua, né, em investigação, vamos dizer assim, né? Isto é um ato de vandalismo. Quando uma pessoa invade a portaria de um condomínio, por mais importante que ela seja, a portaria de um condomínio é um lugar que quem deve ter acesso é o síndico e a empresa gestora da segurança. Os moradores não têm acesso à portaria e nem os instrumentos de trabalho da portaria. Por isso existe um sistema de gravação que reporta, em caso de uma reunião do síndico, estas coisas serão aferidas ali na reunião do síndico e dos moradores, né? Uma reunião entre síndicos, né, e dos moradores, mas não individualmente por um morador. Então, aí também está vendo a quebra da ordem, né? Da ordem, mesmo que localizada, a quebra da ordem pública. Então, existem centenas de fatos que podem fazer que o feitiço caia contra o feiticeiro. E lembrando a Vossa Excelência e seus ilustres colaboradores e deputados que o artigo 5º da Constituição
e seu inciso lá, que foi votado, seu inciso 57, que foi votado nas ADCs e que retiraram a Constituição do Banco dos Réus, retiraram a Constituição dos Bancos dos Réus, é uma causa pétrea. E este Congresso, que está aqui, presente no atual momento, não foi dado pelo povo, não foi dado pelo povo o direito de alterar causas pétreas. Para que isso aconteça, é necessário que se convoque uma eleição constitucionalista para reescrever a Constituição por pessoas definidas pelo povo, pois numa democracia o poder emana do povo, para o povo e pelo povo. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Portanto, não cabe aos legisladores ficarem criando PECs em causas pétreas, pois ela não tem validade jurídica. Tá? A fonte é a Justiça Brasil, a qual eu sempre me apoio para falar com os meus ouvintes. Tá bom? Se cuida, presidente. O senhor ainda pode fazer uma boa gestão. Ninguém quer derrubá-lo. Nós já reconhecemos a sua vitória. Nós ainda não conhecemos o final dessa história e o estrago que o senhor vai deixar no Brasil. Mas isso é assunto para depois, para um futuro, por outras pessoas. Combinado? Um abraço. Juízo é bom e faz bem. Pode até levá-lo à reeleição. Agora, a falta de juízo pode derrubá-lo no meio do caminho. E o senhor sabe que o golpe, quem aplica é quem está perto, não é quem está distante. O inimigo não nos atinge. Quem atinge são os amigos. Eles estão perto. Tá bom? Um abraço, reflexão e uma ótima semana. Tchau, pessoal. Edmar de Moraes, mais uma vez para vocês, com a minha análise simplória, porém verdadeira. Não tem fake. Tchau, pessoal.